Aí, amigos e amigas, hoje eu trago a vocês dois assuntos. Um deles foi uma entrevista que um ministro do presidente Lula, o Celso Amorim, teve nos Estados Unidos. O entrevistador era o Dan Beyer, ex-embaixador de Barack Obama, de esquerda. Mas ele rechaçou a comparação do Celso Amorim, questionado sobre como as mulheres são tratadas no Irã, e simplesmente por não usarem o hijab, poderão ser mortas e apedrejadas. Mulher lá não tem vez, gays também. E ele comparou com a pena de morte que acontece nos Estados Unidos, quando criminosos são julgados e condenados e aguardam um bom tempo no corredor da morte. Com isso, ele derrubou todas as teses do ministro do presidente Lula, como a opinião do presidente Lula, que condena os ataques de Israel ao Irã. E eu vejo as feministas caladas, não falam nada, porque em opiniões do presidente Lula, quanto ao seu filho bater na esposa, ninguém se manifestou. E também que corintiano, esse poderia bater em mulher. E também o seu filho, que chamou a Janja de... Bom, vocês sabem, o noticiário falou isso. Mas também nós temos a presença do presidente Lula como convidado no G7, que disse que o G7 não deveria existir, que mais importante é o G20. E isto que a Janja não foi a esse encontro, talvez orientado pelo Sidônio Palmeira, que está tendo muita dificuldade em controlar esse casal. Mas vamos aí à entrevista do ministro do presidente Lula. I'm sorry to say that, maybe I shouldn't. There is a side of religious undertone in the U.S. way of seeing it. I don't have anything against, I don't agree with the way that women are treated in Iran, for instance, but I don't agree with death penalty, which still exists in the United States. I think it's an important country. It's 80 million people in a very, very crucial region of the world. So why not? When I served as a U.S. ambassador, my least favorite part of my job was having to defend that, and I think the United States should end the practice of capital punishment because it makes us an outlier among advanced democracies. So I will agree with you. I will concede the point. I will also say that to draw an equivalence between the United States application of the death penalty and the Iranian regime is morally not respectable. I think it's a bad equivalence, and I think it undermines the moral credibility of those who would draw that kind of equivalence. E aí está o que nós dissemos também, uma entrevista com o presidente Lula quando chegou à reunião do G7 como convidado, e o que ele iria opinar durante a reunião. O presidente Donald Trump, quando Lula chegou, ele já havia se afastado porque disse que teria outros compromissos lá nos Estados Unidos. Presidente, com a partida do Trump, como que o senhor vê as negociações a respeito da guerra entre Israel e Irã? Quando eu estiver na reunião, antes de participar da reunião, eu tenho as coisas para falar, vou falar amanhã de manhã e vamos ver o que vai acontecer. O que o senhor vai falar, presidente? O que o senhor vai falar? O senhor está preocupado com o conflito, com o escolamento? Qualquer conflito me preocupa. Eu sou um homem que nasci para a paz. Então, no momento em que o mundo está precisando de muito recurso para a transição energética, para combater a miséria no mundo, você vê o dinheiro sendo gasto com conflito, obviamente que me incomoda profundamente.
E é isso que eu quero falar um pouco aí amanhã. O governo tem alternativa? O senhor concorda com isso? Eu não entendi o que você perguntou. O Trump falou hoje que defendeu Putin deveria entrada do voltar Putin ao ao G7. G7. Não deveria ter saído do Que G7. deveria ser um grande Acho que erro. nesse momento já não é mais um momento propício. Veja, eu acho que o G7, no fundo, depois do G20, não há nem necessidade de existir o G7. O G20 tem mais representante. Agora, é uma questão cultural. Existe desde 1975, desde a crise do petróleo. Sabe, são os primos ricos que se reúnem, eles não querem parar de se reunir. Mas eles estão no G20 e no G20 eu acho que tem mais importância, tem mais densidade humana, tem mais densidade econômica. De qualquer forma, eu sou convidado desde que eu fui eleito em 2003. Eu participo para não dizer que eu recuso a festa dos ricos. E com isso, na minha opinião, seria como alguém que fosse convidado a ir na sua festa e diz que essa festa não deveria existir porque é muito ruim. Existem festas melhores do que isso. Mas esta é a minha opinião. Eu espero que vocês, ao assistirem ao nosso vídeo na íntegra e com essas duas matérias, que deem a sua opinião. E ela será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço que, se acharem por bem, se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.